Na Convenção Internacional de Lisboa, em 2013, as suas palestras em termos de rota, isso daí foi a maçonaria e a independência do Brasil, no Rotary Clube de São Paulo, Alto da Volta. Serviço de novas gerações, no Tatuapé, conscientização rotária, no Jardim de São Paulo, a vida e a alta de Sigmund Freud. Isso é uma loucura, parece. Sigmund Freud. Isso é uma loucura. No Rotary Alto da Moca. E também falou sobre Jesus Cristo dos 14 aos 30 anos. No Rotary Clube de São Paulo também. E enquanto São Paulo também, como de Jesus Cristo, o maior médico do mundo. Esse é o nosso palestrante dessa noite. Uma conversação muito querida aqui no futuro. Ok? Palestra a segunda-feira. Vocês, Luciano e Ministério, meu avô foi fundador do Palmeiras junto com o seu velho Matarazzo. Meu avô era transportador e trabalhava para a família Matarazzo. E ele fundou o Palmeiras. E o filho mais velho dele morreu no Pacaembu no jogo do Corinthians e Banco. Quando nós fomos avisados que o filho tinha falecido, ele falou, já sei, o jogo de futebol. Se der a consciência que ele teve em relação ao filho dele. E nossa família, junto com um alto funcionário da LAI, fez o primeiro jogo de futebol noturno no mundo, aí na Baixada do Glicério. Isso só para vocês dizerem, eu sou corintiano, porque esse irmão da minha mãe me levava todo domingo a assistir jogo do Corinthians. Então ele me conscientizou a ser corintiano. Desde... Coitado. Isso foi castigo da mãe dele. Ele não ia ver na escola, mas... Ele tem esposa palmeirense, você tem hora esse. Olha o que eu tenho que apurar em casa. Hoje, o mês de outubro é dedicado aos serviços profissionais em Rotary. E toda vez que nós convidamos alguém para que venha para o Rotary, a primeira pergunta que nós fazemos, qual é a profissão dele? Que é justamente isso que o Rotary se propõe no mundo todo. E, inclusive, a prova quádrupla, ela foi gerada em função de uma dificuldade que um companheiro nosso encontrou na empresa dele, e ele criou essa prova quádrupla para ver se levantar na prova da empresa, e o resultado foi fabuloso. Então, ele teve essa experiência e passou para todos nós a prova quádrupla, e eu tenho ela gravada na minha empresa, na minha sala. E o objetivo fundamental é o profissional. Durante um período, nós não podíamos ter no clube 2 advogados, 2 médicos, 2 engenheiros, 2 contadores, tinha sempre uma profissão. Mas o Rotary começou a ter dificuldade de angariar futuros sócios em função dessa exigência. Então ele deu uma facilidade, por exemplo, contador de várias especialidades, médicos de várias especialidades, engenheiros de várias especialidades. Então foi uma forma que foi encontrada pelo board do Rotary Internacional para que fosse aumentado o quadro social. Mas o que eu recebi esses dias, o governador Pascoal Fava, mulher dele, me mandou esse documento para o Rotary do Mundo. O Rotary vem tendo um quadro estático já faz bastante tempo. Ele está dando, as dificuldades não só são brasileiras, como em todo o país do mundo. Eu estava conversando com o Luciano e com o Sérgio, a primeira coisa quando eu convido alguém para vir para o Rotary, eu já aviso quanto ele vai gastar. Você vai ter uma mensalidade de tanto, você vai ter vai ter conferência, vai ter jantares, vai ter em tal lugar. Tem uma série de atividades que vai executar que você vai pôr o teu do bolso. Se você tiver essa condição, eu te levo para o Rotary. Se você não tiver, eu não te levo. Então nós discutíamos isso entre nós, governadores,
que deveríamos orientar os clubes a começar a pensar nesse sentido. Porque hoje o Rotary, eu particularmente, eu acho que o Rotary está caro para todos nós. Eu não sei qual a mensalidade da maioria dos clubes, mas durante o período que eu fui governador, havia muita queixa nesse sentido. Então, por exemplo, por que no Rotary tem bastante contadores? Porque os empresários normalmente sempre têm um contador de confiança, ele faz questão de pegar para o Rotary. O governador Salvador Stazietti, que tem uma empresa de contabilidade, ele fez esse levantamento, e o maior número de rotarianos do nosso distrito são profissionais da área contábil. E tem bastante advogados também, porque eles são os que mais se relacionam conosco. Já médico é difícil. O Morbi trabalhava na mesma repartição que eu trabalhava, o Menezes, que foi o governador, e ele colocava justamente isso. É difícil você trazer médico para o E ele tinha um irmão que é médico também, acabou saindo por causa da distância. O Edson acabou, ele mora no Morumbi, ele era de São Paulo, ele teve dificuldade de sair lá do Rio para o Morumbi. Então, com o médico a gente tem dificuldade. No meu grupo tem um médico, o Walter está indo muito bem, mas vira e mexe no trabalho. O que está acontecendo, Walter? Não, eu tive que atender um paciente justamente no meu horário de reunião. O Menezes, que tem uma empresa que lida com doente, ele sabe tão bem quanto eu sobre isso, e você, Alfredo, também sabe. E as dificuldades que a gente pode trazer médico para o nosso corpo. Então, eu estou adotando esse critério. Alguém que eu vá convidar, eu aviso os gastos, justamente para ele não dizer, pô, você não me avisou, eu tenho esse gasto, tenho que pagar. Exatamente. E isso é a grande dificuldade que nós estamos tendo em aumentar o quadro social. E o que vem para ficar. Alguns acham que nós teríamos que fazer palestra em toda a reunião, outros acham que a gente devia fazer essa ou aquela atividade. E eu tive uma experiência muito importante, e eu discuti isso em San Diego, quando eu estava fazendo treinamento para o governador, que cada rota ele tem a sua cultura. E nós, no exercício da atividade do governador, nós não podemos interferir na cultura do grupo. Você sai daqui do São Paulo Alpargatas, vai lá no São Paulo São Mateus, é uma coisa totalmente diferente do meu rota. Você vai lá no São Paulo Vila Alpina, você vai encontrar diferenças, porque cada um tem a sua cultura. Eles foram criados desse jeito. Então, a gente tem essas dificuldades. Nós não podemos criticar os rotarianos que agem desse jeito. O São Mateus tem um sócio que mora em Higienópolis. Por que você está aqui no São Mateus? Porque eu tenho uma empresa que tem em São Mateus. Então fica mais fácil eu filiar um clube em São Mateus do que eu ir a um clube lá em Higienópolis. Porque eu estou perto da minha empresa, vou no clube, cumpro as minhas obrigações voluntárias e vou para a minha. Ninguém me responde até hoje, nenhum me respondeu até agora. Essa dificuldade de botar novos rotarianos, você não acha que as despesas obrigatórias que o rotariano tem não está muito alto pelo fato da governadoria gastar muito dinheiro? Vocês pagam na reta? Eu falo O perfil 45, né? 40. Quando eu fazer isso na luta, por exemplo, essa menina que falou sobre células tronco na minha conferência, eu paguei o hotel. O pai dela é rotariano do meu clube, nós dois, que é 25, vão fazer 25 anos que nós estamos no clube. 25 de outubro. E tem outros que, palestrantes que são pagos. Eu não paguei nenhum. Justamente para não ter custo para vocês. Não te leva a lugar nenhum. Tem interactiano. Eu tenho um rotaractiano lá no meu clube, o cara trabalha no judiciário, então ele é uma cabeça do papo. Um rotariano de qualidade. Um rotaractiano de qualidade. Então esse respeito que eu dei a eles. É comentário que eu fiz uma governadoria, eu fui rotariano durante o ano todo, eu não fui governador. Isso foi o mais importante.
meu orgulho pessoal, já vários disseram para mim, você fez, você nunca foi exibido, você fez e você nunca deixou de ser rotariano. Esse é o pensamento meu. Eu deveria ser um cara muito exibido, porque eu venho de uma família pobre. Oh, sou governador do Rota, eu não vou me importar. Se eu vou me importar, não é problema meu. Não são vocês que estão pagando. Entendeu? As viagens que eu faço, quem paga, eu pago do meu bolso. A minha vida particular é a minha vida particular, mas como rotariano, eu pensava que a preocupação que eu tinha com todos. Eu tive que fechar o clube, eu não tive jeito. O clube estava lá há vários anos, não tinha estatuto registrado em cartório de registro civil, não tinha CNPJ. Não pode continuar assim. E acabou sendo fechado. Vocês entenderam, Luciano? Não sei se eu estou me alongando, no fim do serviço constitucional saiu para outro assunto. Eu sou muito prolixo. Eu estou às ordens de vocês para falar mais alguma coisa. Eles ficaram preocupando comigo quando eu caí lá em Hospital. Não tem ambulância. Não, eu não vou entrar. A minha maior preocupação, eu fui operado com câncer de próstata, fez 16 anos agora esse ano. Eu tive metástase óssea, depois de 6 anos de operado. E eu parti justamente com o fêmur onde tinha uma metástase do tamanho desse meu dedo. Fiquei apavorado quando eu levantei. Falei, porra, ainda bem que eu não tenho medo não. Senão eu não ia passar. Porque você fica com os ossos. Apesar do meu PCA estar zerado, mas eu tive metástase e ela foi curada por um companheiro nosso lá no Mogi das Cruzes, do oncologista. Ele falou que por em 5 anos. Um ano depois eu já estava curado. Ele disse para mim assim, na tua ficha consta que você nada diariamente. Você não nada diariamente. Não, você não para de lutar. O grande sucesso teu é a tua cabeça e a tua condição física. Ainda o governador falou, pô, com todos esses problemas, você com a tua esposa com o problema de ter que fazer prótese, vocês vão enfrentar uma governadoria? Nós enfrentamos a governadoria com tranquilidade. Que era um prazer pessoal meu e dela. Ela me ajudou a barbaridade, com todas as dificuldades que ela tem para a idade que ela tem. Então acho que foi um casamento perfeito. E como o negócio aí internou, foi um casamento perfeito. Eu fiz tudo que pude fazer para os jovens, tanto que a minha conferência foi a conferência da ética e da juventude. Porque não adianta, nós vamos ser substituídos pelos mais jovens. Não tem jeito. Amanhã depois vai vir um menino de 30 anos no lugar que eu ensino. E nós temos que aceitar isso. Entendeu, Luciano? Luciano, faz o eu acho que eu satisfiz uma curiosidade, viu, Alfredo? Não, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou aqui para agradar nem o Alfredo nem o Mendes. O trabalho que eles fizeram com a minha esposa não é dele. Eu sei o que essa mulher me deu de trabalho. Nós nos conhecemos em 57, nós temos um casamento de 53 anos, 4 filhas, infelizmente, uma morreu no meu braço, e são coisas que faz parte da vida. E eu vim para cá, quando o Danilo ligou para mim hoje cedo, eu pensei que não ia ter. Cheguei na hora do almoço em casa, falei, Yara, eu tenho que mandar a casa. Falei, pega o endereço aí no guia para eu não me perder pelo caminho, porque é um lugar que eu nunca fui. E você pode ter certeza que o Luciano e o Danilo é vocês. Virei quantas vezes vocês me chamaram. Na idade, a minha psicóloga falou um negócio para mim, doutora Ana, terça-feira ela falou para mim, o senhor pode ter um corpo, velho, mas o senhor tem a mentalidade de um menino de 18 anos.
E essa mentalidade eu carrego comigo, que a minha filha comigo, eu vivo jogando. Eu digo, pai, o senhor precisa parar, o senhor dorme 2, 3 horas de noite, o senhor trabalha muito. Eu falei, se eu parar, é igual bicicleta, eu vou cair, eu quero trabalhar. Estou muito contente. A gente talvez fugiu um pouco do serviço profissional, porque eu não vim preparado para o serviço profissional. Eu estava mostrando aí, eu tenho umas 10 palestras na minha pasta. Ainda quando eu falei para vocês sobre a descoberta do Freud, eu já fiz essa palestra em vários lugares. E teve um que perguntou, porra, mas você é contador? Eu falei, eu li o Freud desde os meus 18 anos de idade. Então, eu até dei os livros de presente para uma menina que está na Tailândia, de lá no Rotaract, no Teract, de Vila Galvão, porque ela quer estudar psicologia, porque tem a coleção inteira do Freud da época, eu tenho a coleção todinha no DVD, agora fica no bolso, não fica aquele monte de cheiro de poeira na minha boca. Luciano, muito obrigado a vocês todos, e obrigado a vocês todos por prestarem atenção, a educação que vocês tiverem em receber o ele. Não vou mudar. Luciano está aqui. Só vamos final. Governador, eu acho que falando de Rotary não tem que fugir do tema. Todo o tema que está relacionado ao Rotary é do nosso interesse e a gente sai sempre engrandecido em cada reunião que viemos até aqui, aspas do Rotary, e com certeza foi muito interessante as informações. Esclareci uma situação que ninguém tem coragem de esclarecer. Até duas, a questão da responsabilidade civil e criminal também Que do vocês não sabem. governo. Bom, para marcar essa sua estada aqui conosco, gostaria de passar suas mãos esse diploma. Muito obrigado, Luciano. Não precisa se preocupar comigo. O que é isso? Você tem que ter uma filha. Luciano.